Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Na conferência número 7 do livro A Igreja Católica, escrito por Monsenhor Tihamer Totti, editado pela editora Magnificat, nós vamos agora iniciar a conferência número 7. E tem um tema que diz a infalibilidade do Papa. Vamos procurar entender um pouco melhor o que quer dizer a infalibilidade, ou que o Papa é infalível. Vamos aprender em assuntos de fé e de moral. Na instrução precedente, ocupamo-nos do tríplice objetivo do papado. Para relembrar, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu São Pedro e seus sucessores como doutores, chefes supremos e sumos sacerdotes da sua igreja. Quer dizer, colocou nas mãos do Papa a sorte da igreja, o destino da igreja. O Papa é, pois, o piloto responsável pela nave, que é a igreja. Para essa tarefa sobre-humana, ele precisa de um auxílio sobre-humano. Com efeito, se o Papa não estivesse certo da assistência do Espírito Santo, se ele pudesse enganar-se quando dá à Igreja de Cristo regras de fé ou de moral, então se abriria na vida da igreja uma ferida, da qual mais cedo ou mais tarde ela teria de perecer. Ela acabaria por morrer desta ferida. Mas Cristo quis que sua igreja durasse até o fim do mundo. As portas do inferno não têm o direito de prevalecer contra a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não deve cessar enquanto viver na terra um único homem a quem ela deve transmitir os tesouros da redenção. Esta foi a missão que nosso Senhor Jesus Cristo deu aos seus apóstolos, aos seus discípulos, no momento da sua ascensão aos céus. E os apóstolos entenderam muito bem aquilo. Certamente eles pensaram: missão dada pelo Mestre será uma missão cumprida por nós, seus seguidores. Se a Igreja de Cristo não deve nem cessar, nem enganar-se, certamente também não o pode o seu chefe. Porquanto, se o piloto pudesse enganar-se e extraviar-se, a embarcação se esfaleceria, iria contra uma rocha, contra um rochedo pérfido, imundo. Cumpre que o piloto da Igreja de Cristo seja infalível nas questões de fé e de moral. Então, isto é a infalibilidade do Papa. É um dogma que é frequentemente objeto de ataques de pessoas refletidas, ou pessoas que, com o perdão da expressão, não pensam muito, não refletem muito, ou refletem pouco, não vão a fundo, tentar entender melhor o que quer dizer isso. À primeira vista, parece um assunto difícil. Como é que um homem pode ser infalível? São as perguntas que Monsenhor Tihamer diz aqui. Ele diz assim: essas pessoas que talvez não pensam profundamente dizem: como pode o Papa ser infalível, um homem? Isso é algo que nunca se ouviu, um homem ser infalível. Ora, mas é um homem que tem o Espírito de Deus, um homem que foi instituído pelo próprio Deus. Foi o que Cristo fez com São Pedro e com os seus sucessores. Então, a infalibilidade não vem do homem, mas vem de Deus. Basta, entretanto, examinarmos com calma essa questão para não ficarmos chocados com o fato de haver nosso Senhor Jesus Cristo constituído infalível, o Papa,
nas questões de fé e de moral, mas ao contrário, para nos ufanarmos disso e sermos reconhecidos a Deus. Então, aquele que sabe 3 pontos. Primeiro, que a infalibilidade do Papa é verdadeiramente um dom de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, que ela decorre da finalidade da Igreja, que é levar o homem à salvação de Cristo. E terceiro, o que não se deve entender por infalibilidade. Então, as pessoas que conseguem entender esses 3 pontos, eles não podem verdadeiramente compreender os que atacam esse dogma da nossa fé, porque mostra que são pessoas refletidas, pessoas que não pensaram profundamente. Então, temos aqui que tirar o nosso ego, temos que nos esvaziar, temos que nos humilhar e temos que entender que isto foi o próprio Cristo quem nos instruiu para o nosso bem, para a nossa salvação. Foi desta forma que ele resolveu agir. Então vamos ao primeiro ponto. A infalibilidade é um dom de Cristo. Sempre Cristo acima, sempre Deus acima. A infalibilidade do Papa quer dizer que quando o Papa, enquanto doutor supremo do cristianismo, fala oficialmente a toda a Igreja, ele não pode enganar-se nas questões de fé e de moral. Esse privilégio vai tão de par com a tarefa do papado que, se não existisse, sentiríamos que uma força essencial faltava ao rochedo que deve triunfar do inferno. Mas assim não é, como sabemos pelas declarações de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Monsenhor Tihamero vai fazer aqui um raciocínio que nós precisamos tentar acompanhar com mais profundidade. Seria importante termos as nossas Bíblias abertas no capítulo 1 do Evangelho de São João, iniciando no versículo 36 e depois os seguintes, para acompanharmos o raciocínio e entendermos esta questão da infalibilidade do Papa. Então ele inicia assim: são interessantes as circunstâncias em que o Evangelho refere o primeiro encontro de Cristo com São Pedro. Era no início da vida pública do Salvador. Nosso Senhor viera ter com São João Batista, que à sua vista exclamou com entusiasmo, conforme João 1,36, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Achavam-se com João Batista 2 discípulos seus, identificados no Evangelho como André e João, o próprio evangelista, e 2 futuros apóstolos. Ambos foram ter com o Salvador. E em seguida, André informou disso seu irmão Simão Pedro. Achamos o Messias, disse André. Pedro escutou e não foi preciso dizer mais nada. Ele disse o quê? Achastes o Messias? Onde ele está? Então os 2 apressaram-se a ir ter com Jesus. E agora o Evangelho faz uma observação ou traz uma informação muito importante. Note a pequena nuance, a diferença entre os encontros. O que o Evangelho relata sobre o encontro dos 2 primeiros e o encontro com Pedro. Quando os 2 primeiros, André e João, vêm ter com Jesus, o Evangelho nada menciona de extraordinário. Todavia, Jesus terá, sem dúvida, contemplado os olhos de São João, olhos de pureza virgem, olhar que um dia se fixará no Cristo suspenso à cruz.
o único dos apóstolos, que esteve presente aos pés da cruz de Cristo com sua mãe e outras poucas discípulas de Cristo. Então, certamente, Jesus viu São João e também o olhou, também mirou nele a sua atenção. Quando Deus coloca em alguém a sua atenção, bendita é esta pessoa. Aconteceu assim com São João, certamente. E também com Santo André. Assim como o Cristo olhou os olhos inflamados de Santo André, inflamados de amor pelo Messias. Este mesmo Santo André que um dia morrerá também numa cruz, naquela cruz em formato de X, que é a famosa cruz de Santo André, por seu mestre Jesus. Todos os apóstolos foram mártires de Cristo, todos eles, sem nenhuma exceção. O Evangelho, no entanto, não fala nisso. Estamos aqui imaginando, como certamente deve ter acontecido, mas o Evangelho não relata. Mas, agora que chega Simão Pedro, o Evangelho escreve, do latim, Intuitus autem eum Jesus. O texto latino, como o texto grego, indica um olhar penetrante até o fundo da alma. Não é nem aspexit, nem vidit, mas intuitus. São as nuances do latim. O Senhor olhou profundamente na alma de Simão e deu-lhe um nome novo, conforme João capítulo 1, versículo 42. Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que significa Pedro. Então não temos como negar essa distinção que os evangelhos fazem entre os encontros com seus primeiros discípulos. Cristo dá um novo nome a Simão. A quem Deus dá um novo nome, dá também uma qualidade correspondente a esse nome. Nós, homens, não somos capazes disso. Podemos chamar branca a uma pessoa que não seja branca, ou rosa a uma que não seja bela, constância a outra que não seja constante. O mesmo não sucede, porém, com Deus. Ele deu a Abraão o nome de Abraão. E o que significava esse nome novo realizou-se. Abraão tornou-se o pai dos crentes. E se ele deu a Simão o novo nome de Pedro, deu também a Simão a força da pedra. Tu és Pedro. Acaso uma pedra pode vacilar? Se a pedra, o fundamento, é fraco, todo o edifício cai, rui. Intuitus eum Jesus, ou o Salvador olhou a Pedro. E aqui ele traz uma comparação interessante. Como Michelangelo Buonarroti olhou o possante bloco de mármore onde queria esculpir o seu Moisés. Esse olhar de Cristo, penetrante até o fundo, foi a primeira martelada na estátua do Moisés do Novo Testamento. Efetivamente, Pedro devia tornar-se o Moisés do Novo Testamento, o qual conduziria sem falhas o povo de Cristo pelo bom caminho no deserto da vida. Dizem que Michelangelo, depois de acabar a sua possante estátua, ficou como que transtornado pela majestade da sua obra. Tomou do martelo e bateu fortemente nos joelhos da estátua, dizendo: Parla, Mose, ou fala, Moisés. Porém, a estátua, por mais viva que fosse, não podia falar.
Mas nosso Senhor não formou um tal Moisés, quando instituiu Pedro, o seu representante. Fala, Pedro. Fala, Lino. Fala, Cleto. Fala, Benedito. Fala, Pio. Fala, Bento. E eles falam e ensinam e mostram o caminho. São infalíveis, porque são, ainda hoje, o rochedo da igreja. Depois desse primeiro encontro, São Pedro volta para casa, certamente perguntando-se a si mesmo o que lhe podia querer o Divino Mestre e por que lhe dera um novo nome. Mas Cristo não tinha pressa de explicar-se. Deixava amadurecer a alma de São Pedro. Esperou 2 anos. Mas um dia, numa conversa perto de Cesareia, Nosso Senhor perguntou a seus discípulos o que os homens pensavam dele. Deram-lhe diversas respostas. Disseram que alguns o tomavam por Elias, outros por João Batista ou outro profeta. E vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou-lhes o Salvador. Pedro respondeu em nome de todos, e depois da sua resposta, recebeu de nosso Senhor estas palavras grandiosas. Mateus 16, 18 e 19. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Agora Pedro compreende claramente a mudança de nome há 2 anos passados. Agora nós também compreendemos a relação. Tu és Simão e chamar-te-ás Pedro. Tu és Joaquim Pete e chamar-te-ás Leão 13. Tu és José Sarto e chamar-te-ás Pio X. Tu és Tiago de la Chiesa e chamar-te-ás Bento XV. Tu és Aquiles Ratti e chamar-te-ás Pio XI. Tu és Carol Wojtyla e chamar-te-ás João Paulo II. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de que és a pedra de base. Mas se te pudesses enganar, então elas prevaleceriam contra ti. Por isso que os papas mudam de nome até hoje. Vem do Cristo. E o que ligares na terra será ligado nos céus. Mas se te pudesses enganar, ensinar uma falsa doutrina, ligar os homens por mandamentos errôneos, então o Senhor dos céus, Deus, aprovaria um erro, e Deus é incapaz de aprovar um erro. E o que desligares na terra será desligado nos céus, mas se desligares por erro a liberdade do homem em questões de fé e de costumes, então o próprio Senhor do céu se enganaria, o que não é possível. Acrescentamos as palavras ulteriores que o Salvador dirigiu a Pedro depois da sua ressurreição. João 21, 15 e 17. Apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Foi a transmissão solene dos poderes do magistério supremo. Apacentar significa também conduzir. Apacenta-os quer dizer conduze-os por bons caminhos. Confia-os para que eles não se extraviem. Mas se tu mesmo te podes extraviar, eles também poderão perder-se. Se o pastor pode perder-se, que há de ser então dos cordeiros? Se o Papa pudesse errar no seu ensino sobre assuntos de fé e de moral, como se realizariam as palavras de São Paulo, 1 Timóteo 3,15, segundo as quais a igreja é a coluna e a base da verdade? E por fim, a última consideração.
Mas se ainda ficasse dúvida sobre a questão de saber se Cristo realmente quis conferir ao Papa a infalibilidade, outra palavra do Salvador dissipará qualquer dúvida. Cristo olha para Pedro e diz-lhe com voz comovida: Simão, Simão. Assim começa. Que vai ele prometer-lhe agora? Que Pedro nunca mais será exposto à tentação? Que o destino lhe será fácil? Não, não. Com efeito, nosso Senhor lhe diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou a todos para vos joeirar como o trigo. Lucas 22, 31. Nosso Senhor não liberta, pois, os apóstolos da tentação. Ao menos, teria prometido a Pedro que se o fazia uma pedra e se as tentações surgissem, ele nunca pecaria? Não, não prometeu. O que nosso Senhor disse foi: quando fores convertido, porque ele ainda não era, confirma teus irmãos, logo tu também cairás. Mas então, que é que ele promete a Pedro? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou a todos para vos joeirar como o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando fores convertido, confirma teus irmãos. É para que a tua fé não desfaleça que roguei. E quando tu mesmo caísses, que a tua fé se conserve sempre pura, e possas confirmar teus irmãos nessa fé pura. O que é isso, meus irmãos? Senão a clara promessa da infalibilidade do Papa nos lábios do próprio Cristo. Será que conseguimos entender isso? Roguei por ti, São Pedro, primeiro Papa da Igreja Católica, de 2000 anos, para que a tua fé nunca desfaleça. E São Pedro foi o primeiro dos mais de 250 papas até hoje. Então aqui vimos a primeira parte. Na próxima instrução, veremos então a parte final deste tema tão interessante, a infalibilidade do Papa da Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.